vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Meningi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 41. Ai, gente, eu esqueci de falar na questão anterior sobre o Twitter, né, que eu achei bem interessante. Sigam o Twitter do nosso canal, a gente também tem Twitter aí no nosso canal, então sigam lá também, né? Enfim, vamos lá. Eu acho bem interessante, gente, essas questões de linguagens que o Enem gosta de cobrar, principalmente ele cobra muitas questões sobre a mulher, sobre violência contra a mulher, então é bem interessante, né, esse foco, esse assunto que não deve ser de maneira nenhuma negligenciado, né. É bem interessante as questões de linguagens, principalmente as que têm imagem, né, eu gosto muito de falar isso pra vocês. Gente, prestem bem atenção o que a imagem quer passar, o que a análise, né, o que a imagem quer transmitir, né, é bem interessante a gente analisar as imagens, porque sim, acreditem, o Enem tem pegadinhas também em relação às imagens, então por isso que é bom a gente analisar as imagens, o que ela quer passar, o que ela está descrevendo, né, para não cair nas pegadinhas, tá bom? Vamos lá, gente, olha só que interessante a questão 41, né, que é do Disque Denúncia, né, do 180, super importante, né, para as mulheres, né, inclusive tem várias campanhas sobre violência contra a mulher, né, de conscientização, algo de extrema importância, né, e que eu acho bacana o Enem cobrar isso, né, que não deve aí ser negligenciado. Então é muito importante a conscientização aí em relação a esse tema, que infelizmente ainda persiste no Brasil, né, a gente vê vários casos, vários números aí de violência contra a mulher, então eu acho bem interessante o Enem abordar esse tema, e que, claro, não deve ser deixado nunca de ser abordado, né, de extrema importância. Vamos lá, vamos para a questão, né? Campanha permanente pelo fim da violência contra as mulheres. A gente tem aí 3 imagens, né, de 3 mulheres, uma aqui cobrindo os olhos, outra a boca e o ouvido, né? Bem expressivas imagens. E ela descreve o seguinte: se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, denuncie. A gente tem aqui os números, né? O 180. E a descrição: não silencie, o governo do estado está do seu lado. Tem o telefone, né? Bem interessante. E o centro aqui, né? Referência Centro Estadual de Referência da Mulher, Vânia Araújo Machado. Bem interessante, né? Essas fontes. Enfim, vamos para a questão. A questão ela descreve o seguinte: no texto, busca-se convencer o leitor. Qual texto, gente? Sim, uma imagem é um texto? Sim. Ele aqui no caso a gente tem uma imagem, texto, né? Uma linguagem, aqui no caso como imagem, né? Para representar aqui. Ele busca aqui convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos. Então, é bem interessante sobre verbos, destacou aqui. No modo imperativo, a o quê? A divulgar, a informar, a indicação, né, de diversos canais de atendimento. B, divulgação do Centro de Defesa da Mulher. C, informação sobre a duração da campanha. D, apresentação dos diversos apoiadores. Ou é a utilização da imagem de 3 mulheres? Então aqui, olha só, pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos ver se vocês vão acertar, né? Vamos lá, vamos pausar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, só voltando aqui, só pra mim explicar pra vocês uma coisa interessante. O que seriam os verbos no modo imperativo, né? Só para a nível de conhecimento. Vai ser, gente, todo pedido, ordem, súplica, conselho, convite, sugestão, ou seja, solicitação, um pedido, né? Que no caso, só para vocês saberem o que significa, vão ser isso, pedidos. Aqui é exatamente a questão da imagem, ó. Ah, mas a gente tem súplicas, pedidos? Sim, a gente tem, né? Ao associar, principalmente, a gente precisa fazer uma associação à imagem e ao texto, né? Aqui no caso, só voltando à questão, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Deixa eu pausar aqui. Aqui, gente, ó, a gente pode perceber claramente no texto, que texto, né? Qual associação de verbo no modo imperativo? A gente pode perceber claramente nesse texto, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. No texto, gente, isso a imagem, ela compõe o texto, ela não deixa de ser um texto. A gente pode perceber claramente, não, se você foi vítima, olha só que interessante, ó. Se você foi vítima, né, de assédio, rompa o silêncio, romper o silêncio. Olha que interessante, a gente pode perceber claramente a imagem, a gente pode perceber que o texto está interagindo com as imagens. Que silêncio, né? Olha só, o silêncio de não escutar, o silêncio de não poder falar, o silêncio de não poder ver, ou seja, acabar com isso, né?
se você viu, se você escuta, você tem voz também, né? Para acabar com esse silêncio. A gente pode perceber que o texto, né, em si, junto com a imagem, eles ambos fazem uma associação, né? Aqui no caso, esses verbos no modo imperativo, que seria uma súplica, né? Aqui no caso, um pedido, né? Digamos assim, seria exatamente isso. A questão é interessante que a gente pode perceber uma associação entre a imagem e o texto, né? O apelo, o pedido aqui, né? Que a gente pode perceber. Principalmente a questão da imagem, né? Ela tem muita conexão com o texto, né? Então é isso que a questão vem descrever pra gente. O que tá a conexão aqui em relação ao texto no modo imperativo, aos verbos que estão no modo imperativo, né? Qual que seria a conexão? Exatamente a figura das mulheres. Rompa o silêncio. Então a gente pode perceber, olha só, a gente tem 3 figuras de 3 mulheres representando isso, para acabar com esse silêncio, né? Tanto na questão de escutar, de ver, né? De falar, né? Acabar com esse silêncio, né? Tanto é que na figura do meio a gente tem a representação aí, né? De uma figura feminina com as mãos na boca, né? Ou seja, referindo a questão do silêncio, para acabar com esse silêncio e denunciar, né? Que é o apelo, principalmente da campanha, né? Que é exatamente sobre o assédio, né? Contra as mulheres. Então, é bem interessante essa questão. Por esse motivo aqui, vamos voltar lá, ó, que tá por 2 partes, vai ser a letra E. A gente tem a associação da imagem, né? Olha só. Ai, gente, acho que ficou muito... Deixa eu clicar aqui. Ai, gente, eu tô espirrando. Enfim, vamos lá, gente, ó. Aqui, ó. Associação dos verbos imperativos. Por esse motivo que vai ser a letra E. Exatamente pela representação das imagens, né? A utilização também das imagens das 3 mulheres, né? Que vai fortalecer ainda mais a campanha, né? O apelo aqui, né? Esses verbos imperativos seria o quê? Um apelo, aqui no caso, um pedido em relação aí, né? A essas denúncias, justamente para se romper o silêncio, né? Por que não são as outras? Indicação de diversos canais de atendimento? Não é diversos canais de atendimento, né? A gente tem só um aqui, mas enfim. O objetivo seria o mesmo, mas não é o que a questão quer tratar por si só. Ela veio aqui em relação ao texto, né? E a associação desses verbos. Então, não é somente indicar aí os canais, né? E também, principalmente, é fazer um apelo, mas tem algo principal, que é a utilização das imagens, né? Aqui no caso das imagens das 3 mulheres. Então, não é somente isso, né? É indicar, enfim. Mas não é somente indicar. Qual que é o ponto principal? As imagens, tá certo? Divulgação do centro? Também não, né? Mesma coisa, ó. Informações de duração da campanha, apresentação de diversos apoiadores. Gente, mesma coisa. O que foca aqui como questão principal em relação ao silêncio, né? A gente pode associar aí aos verbos do modo imperativo, que seria rompa o silêncio, né? As imagens das 3 mulheres, utilização delas, né? Como representação, né? Que no caso, principalmente, ó, para poder convencer, né, o leitor como representação, né, do apelo, né, que no caso, complementando, concretizando aí o apelo, que no caso dos verbos, né, desse modo imperativo, a representação das 3 mulheres e principalmente, vamos voltar aqui, ó, e principalmente, né, em relação à questão do silêncio, né, rompa, essa questão aqui, ó, rompa o silêncio, aqui, ó, rompa o silêncio, né, a gente pode perceber claramente, ó, né, o apelo aí em relação a esses verbos no modo imperativo, né, em relação ao objetivo também da campanha, né, essas imagens elas são muito fortes, elas estão destacando, reforçando aí o que o texto, né, o que a mensagem do texto quer transmitir, quer passar, tá bom? Então, uma complementa a outra, ambas são complementares, né, e o que destaca aqui como centro principal é exatamente a imagem das 3 mulheres, belezinha? Por esse motivo que vai ser a letra E, tá bom? Elas têm grande importância aqui, ó, para complementar e fortalecer aqui o objetivo do texto e principalmente a associação desses verbos, né? Desse verbo aí de romper o silêncio, que é o objetivo da campanha, né? E muito importante, né? Por sinal, bem importante, bem interessante esse tema, tá bom? Por esse motivo aqui que vai ser a letra E, belezinha? A imagem está complementando, fortalecendo aqui, no caso, o objetivo do texto, o objetivo desses verbos, né? A maneira como eles são colocados. A imagem
resumindo, a imagem tá sendo principal, tá representando aí a campanha e o objetivo do texto, tá bom? Por esse motivo aqui que vai ser a letra E, belezinha? Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, né? Que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento e bons estudos para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo aí.